no Instagram. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Ai, esqueci a água. Ô, Preta. Ô, minha querida. Por gentileza, pega a água. Esqueci a água. Por favor. Por gentileza. Uma boa noite para todo mundo. Vou mostrar aqui meus... A quem tá comigo aqui, gente. Hoje eu tinha que pegar eles no laço, sabe? Aqui, ó. Essa aqui é minha fiel. Minha fiel escudeira. Aqui, ó, ele aqui. Cadê o seu copo? Tá aí, ó. Copo de vidro aí. Vem cá, Branquinha aí. Ela com medo, ou seja... Branca, vem cá, Branca. Ela tem medo, Preta. Você assusta ela tem medo de você. Pera aí, só um pouquinho, gente. Eu vou chamar a Branquinha. Cá, Branca. Vem cá, Branquinha. Branca. Vem, Branca. Vem cá. Vem. Vem cá. Anda, Branca. Vem, Branca. Então, gente, nós vamos ler. Vem cá, Branca, vem cá. Vem. Então, nós vamos ler as 7 eras da igreja, né? Eu tava ali olhando a minha Branquinha. A Branquinha correu, gente. Ela correu porque a minha esposa veio cá trazer água. E aí ela fica com medo da minha esposa, sabe? Vamos ver se ela vem cá. Então deixa eu colocar isso aqui para ficar melhor. Uma boa noite para todo mundo aí. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos. Agora aí é 7h20 e 27. Então deixa eu fazer a oração. Que é bom, né? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu estou lendo as 7 eras da igreja. E ela é um livro muito importante para qualquer pessoa. Que o Senhor possa abrir esse livro, que o Senhor possa estar revelando ele para a gente. Porque esse livro não é de interpretação humana. Só o Senhor pode revelar ele para nós. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender as 7 eras da igreja. Obrigado, te agradeço por tudo. Amém. Então vamos lá. Eu estou na página. Deixa eu ver aqui. Geralmente eu marco ela. Ah, essa aqui, ó. Estou nessa página aqui, ó. Eu acho que eu tenho que ler isso aqui. Porque já não tinha o número. 49. Não é aqui, ó. É aqui mesmo. Então eu vou começar. Deixa eu ver se eu li isso aqui. Deixa eu tentar lembrar se eu li isso aqui. Oxalá o Cassinos ver o João de que tipo de pessoas se chamaram no dia dele nesse dia. Eu tô recapitulando aqui, gente, porque eu acho que isso aqui eu não li, não. A 7. Vem cá, Branca. Eu lembrei aqui, vem cá. A 7, o quê? Desculpa aí, gente, mas é porque eu só tenho que... Senão eu vou pular a parte aqui, né? Não lembro se eu fui ali. Eu acho que eu fui, deixa eu ver.
Seus pés como mortos. Eu vou essa aqui. Por via das dúvidas, gente, eu vou essa aqui, tá? Eu não gosto de pular parte, não. É melhor se tiver que repetir. Então vamos lá. Seus pés como que morto, mas a mão do Senhor o tocou como amor. E a voz de bênção diz: não temas, não temas, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e que fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. O que há a temer o juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu o pleno impacto da ferida do pecador. E, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como a segurança nosso, também juiz, como juiz, o caso está encerrado, está concluído, portanto agora nenhuma condenação há, porque deveria a igreja temer que processa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós, porque temer punição ou morte. Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis. Não como Alexandre. Esse eu li. Como Alexandre que conquistou o mundo. Esse aqui eu li. Eu lembrei agora que eu li esse. As 7 eras as 7 estrelas e castiçais. Apocalipse 1:20. O ministério das 7 estrelas que viste na minha estrela e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós já descobrimos a verdade desses 2 ministérios. Nós não revelamos quem foram esses 7 mensageiros, mas com a ajuda de Deus o faremos. Esse mistério será consumado. As 7 eras nos conhecemos, elas estão registradas na palavra e nos ocultaremos com cada uma até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, no último relance de encerramento desse capítulo, veja-o tal como ele está ali, no meio dos candeiros de ouro, com as 7 estrelas em sua destra. É emocionante vê-lo ali em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei e o águia, o cordeiro, o leão, o alfa, o ômega, o primogênito, e o fim. É o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que era e que é e há de vir, o Todo-Poderoso, em tudo e todos. Ali está ele, o autor, consumador. Digno é esse cordeiro. Ele provou o seu valor
quanto sozinho ele cumpriu nossa salvação. Agora ele, o autor, o consumidor, digno é o Cordeiro, ele provou seu valor quando sozinho ele comprou nossa salvação. Agora ele se encontra em todo seu poder, em toda a sua glória, com todas as coisas confiadas a ele, com juízo. Eu já tinha lido isso aqui também. Então agora nós vamos começar agora a era da igreja de Éfeso. Deixa eu ver se eu consigo arredar um pouquinho para cá. Que eu tô com meus dois bichinhos aqui, tá, gente? Ai, ai. Pronto. Realmente essa câmera tá ruim pra danar, essa do TikTok, cara. Então vamos lá. A fim que vocês entendam plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os valores, os vários príncipes que permitiram chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos nesse particular. Uma vez que esse estudo seria o mais sério que eu já empreenderá até essa ocasião. O Espírito Santo só então ali as Escrituras, muitos dias pela inspiração do Espírito Santo, só então ali as Escrituras sobre as eras da igreja, isso aqui vai me atrapalhar, não sei o que é isso. As eras da igreja, essa ligação trabalhando, viu? Então pronto. O Espírito Santo, só então li as Escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias de igreja, escritas pelos mais imparciais historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha. Olha pra você ver, bicho. Você diz que confia, que mas isso? sua mente vive negociando com medo. Ai, meu Deus do céu. TikTok, TikTok. Vou ter que dar uma parada aqui. Não, vou continuar, gente. Eu falei o TikTok aqui, o telefone tocou no TikTok e aí atrapalhou a live. Vamos ver se volta. Peraí. Aí, agora vai ficar melhor pra mim, aqui. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu li a palavra e as Escrituras, foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente esse último e presente dia. A chave que foi dada pelo Senhor, pela qual pode determinar o mensageiro para cada era, é extremamente escriturísticas. De fato, lá poderia ser chamada a chave básica da Bíblia.
é a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eclesiástico 3:14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nunca se lhe deve acrescentar a nada, se ele deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de vir, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está. Um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que ele fez na primeira vez, terá que continuar fazendo, até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu a primeira era é como Deus se manifestou no ministério desse homem. Seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora, nós sabemos exatamente, segundo a palavra, que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi mudada. O que Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar, ou ser mudada, porque a palavra é Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mudar uma palavra dele, como Eva fez, traz pecado e morte. Assim como diz em Apocalipse 22:18-19, se algum lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Assim, o que a igreja foi no Pentecoste é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecoste, Ele tem que continuar fazendo até as eras da igreja também. Amém? Das eras da igreja terminem. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Tal afirmação é errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não há mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado, e há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. Enquanto o homem estiver sendo chamado e enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica. Prosseguindo,
Em segundo lugar, ele se refere a uma era de poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada desde que a Bíblia foi completada, isso é, invertido. Não há sequer uma escritura que segura isso, porém, muitas afirmam conclusivamente o contrário. O contrário. Aqui está nossas provas de que ambas as declarações são falhas. Atos 2, 38, 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecoste diz a respeito a nós, vós judeus, a vossos filhos, judeus, e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar. A mensagem e o poder pentecostal não cessarão. Amém? O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável. Originalmente, ela tinha a pura palavra de Deus. Ela tinha o poder do Espírito Santo, manifestado em vários sinais e milagres e dons do Espírito Santo. Hebreus 2, 1, 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos pertenceu firme e retribuição como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Aquela igreja original não foi organizada por homens, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém, ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Amém? Agora, não se engane. Aqui, quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. Deus nunca muda, mas os mensageiros mudam.
A igreja não é Deus, portanto. Ela muda, mas o que eu disse foi que por causa do Deus imutável, com caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus, e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original. No Pentecoste, a verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para a igreja, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Eles não serão exatamente como ele, mas verdadeiros mensageiros. Serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo. Amém? O qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus. E divulga somente a palavra de Deus. E manifesta o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhança, a verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecoste. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Com esta chave, então simples, porém tão maravilhoso, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, ler o livro de Apocalipse e as histórias, e aí encontrar cada era, cada mensageiro e duração de cada era, e a parte que cada um desempenhou no seu propósito de Deus, desde o Pentecostes até a consumação dessa era. Amém? Vocês estão vendo como que é importante a gente entender as 7 eras da igreja? Aqui você vai entender cada passo de cada mensageiro das eras da igreja. Uma vez que você agora entende como chegar à conclusão de como a verdadeira igreja se parecia e como ela foi no Pentecostes e o que ela foi na era apostólica, como apóstolo na palavra, no livro de Atos, podemos explicar a mesma regra para mostrar como a igreja falhou. Erro básico ou erros que se ensinaram na primeira igreja e foram revelados nos livros de Atos e Apocalipse. E também nas epístolas tornam-se mais e mais visível, manifesto em cada era subsequente até chegarmos a uma completa obscurecimento da verdade na última era, ou seja, a era de Laodiceia. Agora, dessa primeira chave que recebemos do Senhor, obvém outra, a quase tão igualmente maravilhosa verdade. Eu disse que a verdadeira igreja
procuraria ser como foi no livro de Atos. Isso é exatamente correto. Mas descobrimos que a palavra também mostra uma visão do errado, até que haja um completo obscurecimento da verdade. Nos últimos dias, quando o Senhor estiver para aparecer, surge então a pergunta em nossas mentes: Deus abandona os seus e os deixa cair em um estado de completo engano? De forma alguma, pois a Escritura diz muito claramente em Mateus 24, que os escolhidos não podem ser enganados, porque surgirão falsos escritos, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tal grandes sinais e prodígios. E então a resposta está clara diante de nós. Há uma verdadeira igreja, uma falsa igreja. Então há uma verdadeira igreja, uma falsa igreja. Há uma verdadeira vinha e uma falsa vinha. Mas é claro que a falsa igreja, o corpo da falsa vinha, sempre procurará usurpar a posição da verdadeira igreja e sustentar que ela e não os eleitos são os verdadeiros e autênticos. A falsa procurará matar a verdadeira. Foi assim no livro de Atos. É assim que é exposto nas 7 eras. E é assim que está declarando nas várias epístolas. É assim que foi e é assim que é agora. É assim que será. Não pode mudar. Deu para entender, gente? Sempre a falsa vai querer matar a verdadeira. Agora, sejamos muito cuidadosos para não nos confundirmos nesse ponto. Assim vamos esquadrinhar a palavra para validar esta afirmação. Voltemos no livro do princípio Gênesis. No jardim do Éden havia 2 árvores. Uma era a boa e a outra era a má. Uma produzia vida e a outra produzia morte. Houve 2 filhos que originalmente ofereceram sacrifício a Deus. Deixe-me repetir isso. Ambos ofereceram sacrifício a Deus. Eu estou lá no Gênesis, lá, gente, todo domingo eu estou fazendo leitura da palavra. Eu estou lendo lá Gênesis todo domingo. Domingo passado eu li Gênesis. Se você, por acaso, quiser acompanhar lá no YouTube, pode escrever lá no meu canal, pode ir lá, tem Gênesis. Eu tô agora no Gênesis, eu vou entrar no Gênesis capítulo 20. Mas Deus do início, Gênesis, eu já estou lendo ele, porque eu acho importante a pessoa saber Gênesis. Ofereceram sacrifício a Deus. Gênesis 4, 3, 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos
das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então isso significa que tinha duas igrejas no Jardim do Éden. A igreja que era o Caim, que não era a igreja verdadeira, e a igreja correta, que era Abel. Porém, um Caim era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Outra vez, houve dois filhos provenientes da mesma carne, dos mesmos pais. Foram os gêmeos de Isaac e Rebeca. Um era eleito de Deus e o outro era reprobo. Ambos adoravam a Deus em cada caso. Em particular, a adoração a Deus estava envolvida. Em cada caso, o mal odiava o justo e perseguia o justo. Alguns casos, o mal destruiu o justo. Mas, note, eles foram plantados juntos e eles viviam juntos. Haviam alegações contra Deus o adoravam. Esta ilustração retrata perfeitamente a parábola do Senhor Jesus Cristo, quando disse: o reino do Senhor era semelhante ao homem que semelhou boa semente. Só que veio um inimigo e plantou o joio no meio daquelas boas sementes. Deus não plantou o joio, Satanás plantou aquele joio. Bem, no meio da boa semente de Deus, essas duas espécies de plantas, pessoas de duas sementes diferentes, cresceram juntas, compartilharam da alimentação na mesma terra, participaram do mesmo sol, da mesma chuva e todos os outros benefícios, e ambas foram ceivadas na sua vez. Você vê isso? Jamais esqueça essas verdades enquanto estudamos essas eras da igreja. E mais tarde, os selos, e acima de tudo, não esqueça que nesta última era, quando o joio está sendo atacado para a sua queima, que ele empurrará para fora o trigo que vai ser armazenado pelo Senhor. Quero levar esse pensamento até o fim. Portanto, vamos dar um passo adiante. Você já estudou a história nos avivamentos. Agora, um avivamento significa um movimento de Deus em poder. Em cada vez que Deus se move, Satanás está ali para se mover também. Isso nunca falha. Nos dias do grande avivamento, Gales e a maioria das pessoas não sabe isso. Os estilos de loucos se encherão rapidamente e houve uma grande demonstração de poder diabólico para tirar a atenção de Deus. Está escrito que nos dias de Wesley,
as pessoas fariam as coisas mais estranhas, que, indiscutivelmente, eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, disse que o milagre de seu ministério não constituiu no fato de que protestasse com sucesso contra a Igreja Católica Romana, mas o milagre constituiu no fato de que pudesse e conseguisse permanecer são e equilibrado no meio dos fanáticos, que estavam muitas vezes cheios de aguiados por espíritos errados. E se você tem se conscientizado do ministério desses últimos dias, você terá notado as mesmas invasões de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficientemente mentalidade espiritual para entender isso e capitalizar nisso. Amém? Apenas para selar esse assunto acerca da verdadeira e falsas vinhas, misturando-se e demonstrando os dois espíritos que estão em operação. Vamos olhar em João 4:1-4 e Judas 3:4-12. Amados, não creias em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de que Deus. E todo o espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do que qual já ouvisse que há de vir. Eis que está já no mundo, filhinhos, sós de Deus, e já os tens conhecido, o espírito anticristo, porque a maior é o Espírito de Deus que está em vós, do que o que está no mundo. Judas 3:4-12. Amados, procurando eu escrevê-los com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exportar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns não santos. Esses não entraram no aprisco por meio da porta e, portanto, são salteadores, que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo. Homem ímpios que converte em dissolução e graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses são manchas e nossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo. Tem temor, não pode ser negado diante dessas escrituras, que a verdadeira igreja e a falsa igreja estão entrelaçadas, estão juntas
tendo sido plantadas juntas, porém de sementes diferentes. Tá dando para vocês captar aí, gente? Que sempre elas vão andar juntas. E se você não for um escolhido de Deus, você pode ser enganado. Então agora acho que há algo mais que você deve saber. As 7 igrejas, quais são? João escreveu, ficam na Ásia Menor. E são. Então tá dando para vocês verem aí que o negócio é muito mais além. Que se a pessoa não tiver uma visão profética, não tiver uma revelação, ela está sendo enganada por tudo. Porque a igreja verdadeira sempre vai estar entrelaçada com a falsa. Todas as igrejas gentias, ela não fala a igreja de Jerusalém, que era, na sua maior parte, judia, com talvez apenas alguns gentios nela. A razão é que Deus voltará-se dos judeus para os gentios. Assim, o conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios, chamando uma noiva gentia para si mesmo. E isso faz das eras da igreja e da plenitude dos gentios a mesma e a única coisa em Atos 13, 44, 48, e nos sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade e ouviu a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, traduziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de outras de ousadia, disseram: era mister que a vós, se fosses, pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E para os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Romanos 11, 1, 8. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o Senhor, povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma. Mas o que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, fico um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é
por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é peraí, deixa eu achar, senão eu perco aqui. A graça não é graça, pois porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Romanos 11, 25, 29. Porque não quero, irmãos, que ignores este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião será o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto com eles, quanto eu tirar os seus pecados, assim que quando ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quando à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. As 7 eras localizadas na Ásia Menor continuam certas características dentro delas. Naquele tempo remoto que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores. Aquilo que era apenas sementeira lá atrás resultou mais tarde em uma safra madura. Assim como Jesus diz, porque se ao madeiro verde fazer isso, que se fará ao seco? Lucas 23, 31. A mensagem para a era da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 1, 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz: aquele que tem à sua destra as estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e ao teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesses à prova os que tivessem ser apóstolos, e o não são, e tu os chamastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e praticas as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependesses. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O mensageiro. O mensageiro, anjo, para a igreja de Éfeso, foi o apóstolo Paulo, que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios. Não pode ser negado. Eu acho que eu vou tirar essa blusa aqui, cara. Eu tava sentindo frio. Frio assim, hoje tá mais quente, né, gente? Mas eu vou tirar essa blusa, sabe por quê? Porque a gente sente calor, né, Branquinha? Pode descer, a Branquinha vai descer também. Deixa eu tirar essa blusa. Deixa eu tirar essa blusa. Tirar essa blusa. Eu senti calor, não dá, né, Fê? Opa, desculpa, tá? Senti calor. Como? Tá querendo dar vontade de ir no banheiro, tá vendo? Onde que eu tava, gente? Não pode ser negado. Então eu vou aqui de novo, né? Eu já não sei. O mensageiro anjo para a igreja era de Éfeso, foi o apóstolo Paulo, que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios. Não pode ser negado. Embora Pedro fora concedida a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios. Seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou como seu mensageiro apostólico. Com isso concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas 1:12-19. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2:2. Subiu por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios,
é particularmente ao que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2, 6, 9. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se meda, Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicado, antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incredulidade me estava confiado, como a Pedro, e da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da crucificação, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas e graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios, e eles a circuncisão. Romanos 11, 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja em Éfeso por volta da metade do primeiro século. Isso nos permitiu estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, há cerca de 53 DC. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão de todos os futuros mensageiros. Deveria expirar e realmente estabeleceu o padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Embora ele não alcançasse tais altura na esfera profética, como alcançou Paulo. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela. Não importa o que custasse. Gálatas 1:8-9. Mas ainda que nos mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vou-lo dissermos agora, de novo. Também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Mas quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Coríntios 14, 36, 37. Porventura saiu entre vós a palavra
de Deus, ou veio somente para vós. Se alguém cuida-se profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado nas eras guiada pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel no Egito. O concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus, ou somente Deus operou e enviou a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 2:3-5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto para causa dos falsos irmãos que se tinham entremediado e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nós, porém em servidão, aos quais nem ainda por uma hora se temos como sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Em segundo lugar, seu ministério foi no poder do Espírito, demonstrando assim a palavra falada e escrita. 1 Coríntios 2:1-5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, e esse circuncidado, e seu eu estive convosco em fraqueza, em temor, e em grande tremor. E minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria nem humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Atos 14:8-10. E estava assentado em Listras certo varão, leso dos pés, coxo, deste o vento de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Esse ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direita sobre teus pés, e ele saltou e andou. Atos 2:9. Estando em certo mancebo, por nome Eurico, assentado numa janela, e foi levado ao morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o. Disse: não vos perturbeis. Que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo
o mancebo e ficaram não um pouco consolados. Atos 28, 7, 9. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdeiras que pertenciam ao principal da ilha, por nome público, o qual nos recebeu e expendou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria ao pai de público que Paulo foi ver, e chamando, orando, pôs a mão sobre ele e o curou, feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apóstolo foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Tem terceiro lugar, e ele tinha o fruto evidente de seu ministério, dado por Deus. 2 Coríntios 12, 11. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou, então eu vou encerrar aqui. Eu vou continuar na página 60. Essa aqui é a 6ª parte da era da igreja, viu, gente? Então eu vou encerrar aqui, porque o TikTok já encerrou já faz tempo, 1 hora de TikTok. Então uma boa noite para vocês, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui meus bichinhos, como é que tá, ó. Vou mostrar para vocês meu bichinho aqui, ó. A Branca tinha saído, ela voltou. Vez quando ela sai aqui, ó. A Branca saiu, voltou ao outro lá, como é que tá. O outro tá no sono profundo, não. Tá vendo? Daqui a pouco ele levanta que ele quer jantar. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus aí. Vou encerrar a live.